No módulo gestão, qual é o retorno ao capital que é mais exigente? O retorno do capital próprio ou o retorno do capital de terceiros? Eu falo disso já já. Bom, dentro dessa série de gestão, eu quero trazer para você uma reflexão sobre o que o investidor espera quando ele aporta recursos na área produtiva. E a pergunta é, quem é que exige mais retorno? O capital próprio ou o capital de terceiros? Há uma tendência da gente imaginar que é muito mais caro o capital de terceiros. Por quê? Porque a gente parte do princípio que eu estou aplicando o meu dinheiro a uma determinada taxa e o agente que vai emprestar o dinheiro vai colocar um spread sobre essa taxa. É verdadeiro esse raciocínio. Acontece que quem investe na produção não está preocupado somente com o que a gente chama de custo de oportunidade do dinheiro. Ele quer uma taxa de retorno para arriscar o capital. Quando você pega um empréstimo, e eu estou falando de empréstimos de longo prazo, do BNDES, por exemplo, ele já precificou o risco. Então, quando você contrata um financiamento para 5 anos, que vai bater uma taxa entre 8% e 12%, dependendo do período da taxa básica de juros, você tem isso já concretizado. Pagarei de 8% a 12% de juros ao longo desse processo. Já o capital próprio, que é o capital do investidor, ele é mais exigente. Por quê? Porque ele parte do seguinte princípio. Se fosse só para remunerar o meu dinheiro naquilo que o mercado está me oferecendo, por exemplo, na renda fixa, eu não vou investir na produção. Eu prefiro guardar esse dinheiro nesta modalidade, não corro risco. Agora, se eu vou canalizar meu dinheiro para alguma atividade produtiva, eu quero e exijo uma taxa de retorno superior. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Eu posso olhar isso numa média ponderada, que é o custo médio ponderado de capital, ou WACC em inglês, em que ele vai pegar o retorno do capital próprio, que é o RJ, mais o retorno do capital de terceiros. O grande problema é como é que eu calculo o retorno do capital próprio. Eu gosto de utilizar o modelo KPM. Ele serve para precificação no mercado financeiro, mas também pode ser adaptado para estabelecer o retorno do capital próprio. O que o KPM coloca? O retorno do capital próprio, o RJ, é o resultado de um retorno livre de risco, mais um beta, que é o nível de risco que você corre, multiplicado pelo retorno do mercado menos o retorno livre de risco. O retorno livre de risco, normalmente, são títulos públicos. Nós estamos gravando esse episódio no mês de julho de 2022, e neste mês de julho de 2022, esse retorno aqui é de 13,75% ao ano. Isso quer dizer o seguinte, alguém que esteja calculando o retorno do capital próprio, ele exigirá de saída esse custo de oportunidade, que é o 13,75. Por que é considerado livre de risco? Porque títulos públicos, exceto em países aí que pode dar um default, normalmente são honrados pelos países. Então, se usa esta referência como aquela que tem uma garantia quase que total de remuneração. O fator beta que é um problema. O beta, ele está estabelecendo um nível de risco. E aí vai depender muito do setor que você trabalha. Depende da volatilidade. Se eu estivesse fazendo um fator beta para uma ação em relação ao mercado, eu estaria analisando a volatilidade dela ao longo do tempo. Aqui é estudo setorial. Se você chegar num beta 1, quer dizer que você está aplicando dinheiro num segmento que não existe risco. Se o beta for 2, é um setor que tem algum nível de risco. Se ele for menor que 1, menos risco ainda. Então vamos imaginar que eu fiz a sondagem naquele setor e o livre de risco é 2. Aí eu vou ver o retorno do mercado. O que é o retorno do mercado? Eu vou levantar o histórico daquele setor. No setor que eu estou atuando, ao longo do tempo, o retorno sobre o capital próprio bateu ali 20% ao ano. Então eu teria já um parâmetro que é 20 menos o 13,75.
Claro que eu não vou aqui fazer a conta para poder te colocar, mas deu para sentir que eu tenho aqui agora um retorno do capital próprio, que é 13,75 mais 2 vezes a diferença de 20 para 13,75. Né? Aqui está dando 6,25, com 2, 12,5, com 13, 19, 20,25. Então, esse seria, se eu não errei na conta aqui fazendo rápido, esse seria o meu retorno do capital próprio ao longo de um ano. Veja que é diferente dos 13,75 que eu coloquei. Então, isso aqui é um método para você calcular o retorno do seu capital próprio. Observe, né, que para ter um retorno só dos 13,75, eu deixo meu dinheiro no mercado financeiro. Claro que tem também a questão do imposto de renda, que tem que ser envolvido, mas aqui eu quis simplificar para você entender que é possível definir esse nível. Ah, meu custo de oportunidade não é o 13,75, é 10. Ou é a caderneta de poupança. Você faz a adaptação que você precisar para o teu negócio. O que você tem que levar em conta é tomar dinheiro no mercado, às vezes, é muito mais barato do que a taxa de retorno do seu dinheiro. Por quê? Dinheiro de longo prazo no mercado, ele é um dinheiro em que a precificação é diferente do dinheiro de curto prazo. Se eu fizer um desconto de um título, uma antecipação de um recebível, se eu pegar um capital de giro para 30 dias, 60 dias, essa taxa de juros é completamente diferente de uma taxa de longa duração. Nós estamos falando aqui de 5 anos, né, normalmente vindo dessas agências de fomento. Então, vale para você fazer essa reflexão. Quando te perguntarem o que exige mais em termos de retorno, é o capital terceiro ou próprio, falando em dinheiro de longo prazo, o capital próprio é aquele que tem maior exigência. E a partir dele, você vai ponderar. Ora, se eu vou entrar com... Vou arredondar aqui, vamos imaginar que aqui seja 20% do capital próprio e aqui do capital terceiro seja 10% ao ano. Quantos por cento eu vou entrar de capital próprio? Sei lá, eu vou colocar 60% de capital próprio, vezes 20, mais 40%, vezes 10. Eu tenho aqui, então, a média, né, que daria 12, mais 4. O custo médio de capital que eu busco é de 16% ao ano, que é 40% do dinheiro que eu peguei no mercado e 20% que remunera a minha exigência de capital. É assim que a gente faz a métrica quando você vai fazer investimentos na empresa, analisar projetos e assim por diante. Fica a dica aí, claro que tem que aprofundar e tem a questão do imposto de renda, mas é importante você entender que isso é real, é factível e dá para calcular. Muito bem, aproveite que você está aqui no meu canal, faça a assinatura, é um jogo muito rápido. Gostou desse vídeo? Dá um like, que se quiser compartilhar também, fique à vontade. E se você busca uma solução estruturante para a sua empresa, me procure. Vai lá no meu site, reinaldocafeu.com.br, eu sou associado regional da Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral tem 45 anos de mercado, ela foi eleita a 9ª no mundo de escola executiva, é a primeira no Brasil e na América Latina. O que ela traz de solução? Ela traz parceria para a excelência, uma intervenção dos professores da Dom Cabral, fazendo um planejamento estratégico, indicadores, treinando o seu time. Ou PAN, parceiros para acelerar o negócio. Você está com uma startup, começando, querendo um apoio? Tem uma solução. Uma pequena empresa? PAN. Agora não, eu quero um MBA, eu quero algo para a minha carreira também. Não, eu quero treinar meu time. Dom Cabral também. Meu site, reinaldocafeu.com.br, fale conosco e você terá lá toda a métrica, né, de como é que isso funciona. A gente marca um bate-papo para eu explicar para você essas soluções que são entregues pela Fundação Dom Cabral e administradas pelo meu time nas regiões de Bauru, Marília e Araçatuba. Espero o seu contato e até o próximo vídeo. Até lá.